neste vídeo a história da fundação e desenvolvimento da Assembleia de Deus Bethesda, bem como uma breve biografia de seu líder, Ricardo Gondim. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Ricardo Gondim nasceu no ano de 1954, no Ceará. Gondim é casado com Silvia Jerusa Rodrigues, terapeuta familiar e de casal, especialista em sexualidade humana, formada em letras, teologia, psicologia, liderança cristã, ciências da religião e terapia comunitária. É autora de 4 livros. O casal tem 3 filhos, Carolina, Cíntia, Pedro e netos. Formada em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Ceará. Mestre em Teologia pela Universidade Metodista e formação teológica no Genesis Trainee Center em Santa Rosa, Califórnia. Chefe do Departamento de Tradução de uma empresa filantrópica americana, palestrante, conferencista, colunista das revistas evangélicas Ultimato e Enfoque Gospel. De origem presbiteriana, numa epifania, teve uma experiência pentecostal. Falou em línguas que pareciam soluços espirituais, por isso, foi convidado a não mais permanecer entre os presbiterianos. Nunca admitiu que brincos na orelha das mulheres fossem piores do que a vaidade das disputas eleitorais para cargos de denominação. Autor de diversos livros, como por exemplo o Evangelho da Nova Era, Santos em Guerra, Saduceus e Fariseus, Cria na Possibilidade da Vitória, É Proibido, obra indicada ao Prêmio Jabuti de Literatura Brasileira, Artesão de uma Nova História, Como Vencer a Inconstância, A Presença Imperceptível de Deus, do Púlpito 5, O que os Evangélicos Não Falam, Creio, mas Tenho Dúvidas, Sem Perder a Alma, é o livro mais recente. Foi perguntado a Ricardo Gondim, numa entrevista concedida à revista Carta Capital, se ele era a favor da união civil entre homossexuais. A resposta de Gondim foi a seguinte, abre aspas, sou a favor. O Brasil é um país laico. Minhas convicções de fé não podem influenciar, tampouco atropelar o direito de outros. Temos de respeitar as necessidades e aspirações que surgem a partir de outra realidade social. A comunidade gay aspira por relacionamentos juridicamente estáveis. A nação tem de considerar essa demanda. E a igreja deve entender que nem todas as relações homossexuais são promíscuas. Tenho minhas posições contra a promiscuidade que considero ruim para as relações humanas, mas isso não tem uma relação estreita com a homossexualidade ou heterossexualidade. Uma outra pergunta feita pela revista Carta Capital ao pastor Ricardo Gondim é se ele enfrentava muita oposição de seus pares.
A resposta foi: muita. Fui eleito o herege da vez, entre outras coisas, porque advogo a tese de que a teologia de um Deus títere, controlador da história, não cabe mais. Pode ter cabido na era medieval, mas não hoje. E Gondim continua: o Deus em que creio não controla, mas ama. É incompatível a existência de um Deus controlador com a liberdade humana. Se Deus é bom e onipotente e coisas ruins acontecem, então há algo errado com esse pressuposto. Minha resposta é que Deus não está no controle. Disse ainda que a favela, o córrego poluído, a tragédia, a guerra, não tem nada a ver com Deus. Ele diz que concorda muito com Simone Weil, uma judia convertida ao catolicismo durante a Segunda Guerra Mundial, quando diz que o mundo só é possível pela ausência de Deus. Ele diz que vivemos como se Deus não existisse, porque só assim nos tornamos cidadãos responsáveis, nos humanizamos, lutamos pela vida e pelo bem. Diz que a visão de Deus como um Pai todo-poderoso, que vai nos proteger, poupar, socorrer e abrir as portas, é infantilizadora da vida. Segundo um professor de teologia, Ricardo Gondim, depois de críticas, discussões teológicas, convite para deixar de ser colunista em revista, pode estar sendo apenas bode expiatório. Segundo Ricardo Gondim, a cidade onde ele nasceu e morou o tratou como um apóstata sem vergonha. Disse que um enorme número de pessoas que poderiam ser suas amigas, ele não sabe nem por onde andam. Filhos de amigos deles rejeitaram o jeito dele encarar a fé e isso consumiu melhores de seus anos. As dúvidas de Ricardo Gondim sobre um Deus com controle total e suas últimas polêmicas sobre a vinda de Jesus como utopia, utilizando a teologia da esperança de Jürgen Moltmann, deixaram muitos líderes e teólogos confusos quanto a se ele teria mudado algo em sua fé. Ricardo Gondim concorda com os que dizem que ele mudou. Ele disse que mudou bastante nos últimos anos. Foi perguntado o que estaria influenciando a nova forma de pensar. Gondim afirma que estava lendo homens como Juan Luís II, Gustavo Gutierrez, René Padilla, Orlando Costas, Leonardo Boff, Jung Monsun, Andrés Torres Queiruga e Juan de Lumeau. Ele reclama o seu direito de liberdade de olhar para a teologia, ainda que não queira ser vanguarda de uma nova. Gondim diz que concorda com Karl Rahner, citando: a liberdade é sempre mediada pela realidade concreta do espaço e tempo, pela corporalidade e pela história do homem. Como adepto da teologia da esperança, ele cita em seu artigo também as palavras de Jürgen Moltmann: liberdade é um movimento criador. Ele continua dizendo não desmerecer a ortodoxia clássica. Ele pretende enfrentar estruturas injustas, opressoras e alienantes como alguém que acredita em milagre. Sem querer interpretar o mundo, ele afirma que, na verdade, ele quer modificá-lo à medida que vêm os sinais discretos do reino de Deus. A teologia para ele não deve se restringir ao discurso metafísico sobre Deus, mas em organizar a vida com os valores revelados pelo Espírito. Ele passa a ideia de que Deus é aqui e agora. Vida abundante começa já. Numa entrevista ao portal Guia-me, ele conclui dizendo que a pitada existencialista do que vem escrevendo brota da promessa "o reino de Deus chegou".
e diz: se procuro transformar a minha espiritualidade em força que pode concretizar essa promessa, não tenho do que arrepender-me. No ano de 1981, Dr. Ademir Siqueira, médico, fundou a Bethesda buscando uma igreja que atuasse no campo missionário. A morte, porém, ceifou a vida do pastor Ademir Siqueira prematuramente neste mesmo ano, em 28 de dezembro, em um acidente automobilístico. Em março de 1982, o pastor Ricardo Gondim Rodrigues assumiu o pastorado da Igreja Assembleia de Deus Bethesda, que em hebraico quer dizer Casa da Misericórdia Divina. No apartamento do pastor Ricardo Gondim, em Vila Mariana, o trabalho iniciou-se com reuniões às terças-feiras. Ao atingir o número de 35 pessoas, as reuniões passaram a ser no salão do Hotel Flat Lorena, na Rua Teixeira da Silva. Em 14 de março de 1991, foi inaugurada a Bethesda oficialmente em São Paulo. Passados alguns meses com a chegada de mais pessoas, surgiu a necessidade de mudar para o Teatro Bacarelli, no bairro da Vila Mariana. Precisando de mais espaço, em 1992 a Bethesda mudou-se e ocupou uma ex-oficina mecânica, Oficina do Zeca, no bairro do Campo Belo, próximo ao aeroporto de Congonhas, São Paulo. Em 1993, os encontros passaram a acontecer na Avenida dos Imarés, 64, bairro de Moema, ao lado do Shopping Ibirapuera. Espaço com capacidade para cerca de 800 pessoas, após passar por uma grande reforma com a ajuda de todos. No ano de 1995, foi enviada para Nampula, Moçambique, a missionária Ione Rodrigues, que hoje tem a parceria com a também missionária Ida de Carvalho. A missão envolve serviços na área de prevenção e formação de agentes comunitários de saúde, atendimento médico odontológico para 8 comunidades carentes da região, com pastoreio, discipulado, evangelização e também como voluntariado, aulas no Hospital Central e na Universidade de Saúde da cidade. Em 1996 foi fundado o CSB, Centro Social Bethesda, em São Paulo, estabelecendo seu projeto em Jardim das Fontes, bairro da periferia de Parelheiros. O trabalho é orientado pela missão integral, o Evangelho todo de forma íntegra para a humanidade. Ainda em 1996 foi fundada a segunda igreja na cidade, a Bethesda em Vila das Belezas. Em janeiro de 1998 foi fundado o ICEC, Instituto Cristão de Estudos Contemporâneos, objetivando-se prioritariamente na formação teológica dos obreiros da Bethesda, mas não exclusivamente, pois desde o início, neste mesmo ano, foi inaugurada oficialmente a igreja no Jardim Satélite. Docentes desta igreja, surgiram duas congregações em São José dos Campos, Jardim, Uirá e em São Judas. No ano 2000, a Bethesda sede saiu de Moema para a Rua José Leite e Oiticica, no bairro do Brooklyn, ao lado do Shopping Morumbi. Em 2003, foi fundada a Bethesda Diadema, na região do ABCD, São Paulo. Ainda em 2003, após planejamentos, estudos e muita pesquisa, encontrou-se o local da casa própria, um galpão na Avenida Engenheiro Alberto de Zagotes, número 1000,
Jardim Marajoara, que começou a ser pago e reformado. Em 2009, a Bethesda Osasco, a partir de um pequeno grupo, tornou-se igreja. 2011, nova etapa para a Bethesda na comunicação. Lançaram o informativo mensal impresso, programação TV Bethesda, web rádio com reflexões e programação 24 horas por dia. Investem para uma igreja acessível e inclusiva, isto é, que possibilite melhor integração para as pessoas com deficiência de mobilidade auditiva, visual e outras.